Amanda, seja muito bem-vindo, obrigada por essa entrevista. Eu queria retomar desse ponto onde o senhor parou, porque agora com essa continuação da primeira onda ou segunda onda da Covid, como queira, certamente o setor cultural vai ser prejudicado, porque eventos, shows, teatro, cinema, provavelmente essas atividades ou podem ser novamente fechadas ou a retomada será postergada, porque de fato você tem um aumento do contágio, isso se dá principalmente em ambientes de aglomeração. Quais são as propostas do governo nesse sentido? Como o governo pode ajudar e quais são as propostas para o próximo biênio? Bom, Amanda, colega de Rede TV, né, minha amiga? Prazer estar aqui com você. As restrições, como eu falei antes, elas, obviamente, que elas têm que ser consideradas nesse momento dramático que a gente vive, né? A economia criativa, como eu falei, ela é muito importante para o PIB do Brasil e tem que ser respeitada, né? Eu confesso que, ouvindo bastante o setor, as pessoas estão desesperadas, né? A doença assusta, óbvio, claro que a gente tem que tratar como um assunto sério de ordem pública, mas acredito que a gente precisa urgentemente traçar um plano para isso. A Secretaria de Cultura, junto com a Ancine, com o BRDE e com o BNDES, a gente lançou uma linha de crédito que é o PEAP, que a gente colocou no mercado para exibidores, para cinemas, pequenos cinemas, médios, grandes. A gente colocou no mercado cerca de 400 milhões. É uma linha de crédito muito interessante, porque é uma linha de crédito com 24 meses de carência, com uma taxa de juros muito pequena se o empregador mantiver os trabalhadores do setor. E eu estou conversando muito seriamente com o presidente para ver se a gente consegue criar uma linha similar para o setor de eventos, né? O cinema foi o primeiro a ser abandonado, o teatro, né? Que são os circos, a gente precisa pensar nos circos. Eu sinto aqui, chegando, Amanda, na secretaria apenas há 4 meses, né? A gente está pouco mais de 4 meses à frente da secretaria, é muito pouco tempo. Chegamos realmente num momento de crise, né? Dessa crise da Covid atingiu a todos nós. Mas o setor não está parado, a gente está trabalhando com muita força. A princípio, também temos um problema de ordem pessoal aqui, porque as pessoas estão em casa, muitos funcionários públicos e que trabalham no setor estão trabalhando remotamente, isso dificulta bastante o trabalho prático da secretaria. Mas a gente está focado agora em aproveitar, né, se é que a gente pode falar de aproveitar nesse momento, mas para tentar melhorar a gestão da própria secretaria. Então, a gente fizemos alguns movimentos importantes, como a volta das vinculadas para a Secretaria de Cultura, e que é algo que parece bobo, mas é muito importante que a gente conheça a fundo para onde está indo o dinheiro público, como está sendo administrado essa questão. Nesse momento, a gente retraiu um pouco para essa parte mais administrativa da secretaria, justamente porque a gente tem limitações em relação à Covid-19. Os planos são muitos, a gente tem algumas ideias muito interessantes, como um projeto que a gente está desenvolvendo junto com um banco para a gente levar a cultura para o Brasil todo, os pequenos centros de cultura profissionalizantes. Não é algo novo, mas é algo muito importante na visão do presidente, que é a de dar acesso à cultura a todos os brasileiros. O comentário dele sobre o STF, né, quase já autorizando a reeleição de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado e Rodrigo Maia na Câmara. Rodrigo Constantino. Lacombe, é um escárnio, né? Tenho pouco a acrescentar, porque estamos todos alinhados aí. A Amanda tocou, inclusive, num ponto importante, que é a prioridade dessa turma. Só pensa em poder e não no Brasil. É um golpe, né? É uma constituição inconstitucional, algo tipo uma jabuticaba, né? Só existe no Brasil.
E me causa espanto também os democratas de ocasião, aqueles que estavam tão preocupados com a ameaça à democracia vindo do governo federal, do presidente Bolsonaro, e no fundo se calam diante desse golpe do STF em conluio com os comandos da Casa, né, da Câmara e do Senado. Veja, o Walter Williams, que é o economista que faleceu essa semana, americano, dizia que falar que a Constituição é um documento vivo, né, é o mesmo que dizer que não temos uma Constituição. Isso que vimos aí é ativismo, é golpe. A licença poética é uma expressão muito bonita, né? Às vezes, assim, para falar de algo assim, né? É golpe ou golpe, como você preferir. Golpe ou golpe. Não, esse assunto é o assunto principal, né? O cão não morde a mão que o alimenta. Então, quando o Estado é o grande mecenas, é óbvio que há um risco ali de você transformar a cultura em instrumento de doutrinação ideológica. Aliás, é o que temos visto historicamente. O enfoque do ex-secretário foi muito econômico e tem um ponto óbvio, é muito importante falar em geração de emprego, riqueza, mas não podemos deixar de lado o aspecto cultural propriamente dito, porque em outros governos o Ministério, o então Ministério da Cultura, virou, na verdade, o Ministério da Contracultura, né, usando recursos públicos para financiar subversivos, revolucionários que tentavam minar todos os pilares da nossa civilização, os valores morais mais caros às famílias, né, tradicionais, e tudo isso com dinheiro do Estado. Quer dizer, tentando implodir o próprio sistema com dinheiro do sistema, né? É um absurdo. Então, nós precisamos, sim, de alguma maneira, reverter isso sem cair no extremo oposto. E é isso que eu queria lançar também para o secretário Mário, né? Sem cair, obviamente, numa doutrinação de sinal contrário. Como é que a gente consegue manter, preservar a criação artística livre, esse enfoque econômico para gerar riqueza e tudo, e menos dependência de recursos públicos e, obviamente, não fazer papel de otário, que seria nossos impostos bancarem esses velhos comunistas que dominam de forma hegemônica a área cultural do Brasil há tanto tempo. Mário, escutou a pergunta? Não sei se ele está com retorno. Oi. Posso falar? Eu escutei, mas era para mim, né? Isso, desculpa. por favor. Não, agora eu te ouvi. Tá. Eu precisaria aqui de 1 hora para responder tudo que o Ricardo colocou e que o Constantino colocou. Eu vou tentar fazer um resumo de tudo. Bom, a gente não pode nunca esquecer que a gente está num momento de emergência nesse país, né? Essa crise de saúde foi um terremoto para a gente, né? O país estava vindo bem economicamente, os planos do governo de vento em popa, né? Votei, acredito, sei que estamos no caminho certo, sei que é o presidente certo, porque tenho 50 anos e acompanhei política pelo menos desde 1983, das diretas já. O que acontece é que essa transformação de ministério para secretaria, ela é o resultado dessas políticas todas que o Constantino falou, que todos nós aqui citamos também, dessa má utilização do dinheiro da cultura, né? Porque o Estado ele tem que privilegiar a todos os brasileiros. Então, não é para o dinheiro público fazer parte e alimentar somente um grupo, tá? Não estou aqui citando grupos, nem sendo revanchista, né? Não acredito nisso, o presidente não é assim. Isso não vai acontecer na Secretaria de Cultura. O que está acontecendo na Secretaria de Cultura hoje é uma remodelagem. A gente está tentando entender para trás o que houve de errado, né? O Ricardo disse que a gente não pode perder tempo com a prestação de contas, né? Mas isso não é verdade. O povo brasileiro foi às urnas e exigiu esse tipo de prestação de contas. Então, o que a gente está fazendo é o que qualquer empresa bem-sucedida faria. Faria uma avaliação econômica e traçaria novas diretrizes para sair dessa situação. Então, eu, como secretário de Cultura, apoio totalmente a lisura nas prestações de contas daqui para frente e
e para trás, idem. O TCU, inclusive, nos impôs essa questão da prestação de contas e eu posso garantir para vocês que a gente está fazendo um trabalho em conjunto para que isso aconteça de forma transparente, como é o perfil do governo Bolsonaro, tá? A economia criativa, ela não está parada e o FSA também não. Em 2019, a gente investiu 542 milhões do FSA. E das leis de incentivo, mais 257 milhões. Não é pouco dinheiro, a indústria não está parada. O que acontece é que, ao mesmo tempo que o trem anda para frente, a gente precisa apagar os incêndios para trás. E não são poucos, são muitos. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente está vivendo uma pandemia, uma série de restrições, o nosso setor está sofrendo em todos os aspectos, né? A produção cinematográfica não pode rodar um filme, né? O teatro não pode voltar com força máxima, né? Os circos, tudo aquilo que a gente já falou antes. Então, eu acho muito importante que, nesse momento, a gente tenha esse cuidado. Em relação ao streaming, a Netflix, a Amazon, todos são muito bem-vindos no Brasil. E, Ricardo, a gente está com uma comissão já discutindo há mais de 2 meses para que a gente consiga encontrar um denominador comum, que é, óbvio que a gente quer as grandes empresas no Brasil, mas essas empresas elas têm que ter muito comprometimento com o mercado brasileiro. Ou seja, vamos abrir o mercado, é a ideia. Venho conversando com o ministro Fábio Faria, mas é preciso uma equação muito cuidadosa para que a gente não prejudique o mercado. Então, esse é um assunto que está sendo bem discutido. Tive uma reunião ontem, inclusive, sobre isso, o VOD, o streaming, né? Eu acho que são assuntos muito importantes para o futuro da cultura no Brasil. Em relação ao endowment, eu acho muito importante, mas da forma com que ele está sendo construído no Brasil, ele precisa de modificações, senão a gente vai ter mais um mecanismo de isenção fiscal que não vai trazer benefícios, vai ficar na mão de uma organização social lidar com um montante de dinheiro público. Então, não é assim o formato que dá certo lá fora, não conheço outro formato que funcione com isenção fiscal dentro do endowment. Então, como eu falei, a gente está aqui trabalhando nesse momento para apagar muitos incêndios, né? Como eu falei, a gente lançou a linha de crédito para os exibidores de cinema. A gente está aqui, junto com o presidente, focado em encontrar uma solução para o setor dos eventos. Hoje aqui é uma das minhas maiores preocupações, ajudar esse setor que tanto contribui para o PIB nacional. Então, acho que o que está sendo feito no Ministério da Economia é providencial, apoio, é um momento difícil e momentos difíceis exigem concessões. A gente sofreu uma série de sanções econômicas, né, contingenciamentos. Eu apoiei esses contingenciamentos, fiz um redirecionamento de verbas da Secretaria para ajudar as vinculadas. A Palmares a gente ajudou, a Rui Barbosa, o IBRAM, o IFAM, a Funarte continuou com seus editais, a Ancine vem fazendo um excelente trabalho. Eu acho que a gente está no caminho certo. É preciso ter um pouco de paciência e compreensão e não há essa comparação para mim entre o que é mais importante, economia ou cultura, né? A cultura precisa ser respeitada, a cultura é viva. E a prioridade desse governo, e aí talvez eu responda ao Constantino, na questão de polarização, esquerda, direita, eu vou deixar esse tipo de polarização para a população e para o legislativo, para os homens eleitos para serem representantes do povo. A meu ver, a minha postura é de executivo, eu tenho que entender as necessidades da pasta e quais são as prioridades. E, para mim, cultura para todos, respeitando as dimensões do nosso país, são a minha prioridade. O que o governo vai fazer na Secretaria de Cultura é a descentralização dessas verbas públicas, da isenção fiscal, principalmente. Então, a gente vai em busca de popularizar a cultura em todas as suas manifestações, desde o Bumba Meu Boi, o Carnaval, o São João,
a cultura gaúcha. Eu acho que chegou a hora, mais do que nunca, isso foi colocado nas urnas em 2018, está na hora da gente pensar no povo brasileiro, em cada indivíduo, em cada manifestação cultural. Deixa eu passar a palavra então para o Ricardo, já que Tá ótimo. caminhamos nessa conversa.